Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico, dando uma resposta ao vídeo de uma pessoa que me enviou, um vídeo do Dr. Nicodemos, falando sobre manifestações que ele classifica como esotéricas, manifestações que ele dá a entender que são diabólicas. Vamos ver o vídeo e eu vou fazer a resposta dentro daquilo que é a doutrina católica e as Sagradas Escrituras. Pretendo ser o mais breve possível, porque o vídeo é curtinho, apesar que tem muita coisa, como sempre. Escute aí. Há tanta manifestação mística, sobrenatural, esotérica, misteriosa, que iludem as pessoas e as levam para longe. Às vezes até me pergunto se os anjos não têm poder de curar. Então veja, ele vai dizer que ele se impressiona com manifestações místicas, esotéricas, que iludem as pessoas e arrastam as pessoas para longe. E arrastando as pessoas para longe, se afastam de Cristo. É o que ele pretende, o que ele diz aí, que nós podemos interpretar. E ele vai e faz a pergunta. Às vezes eu me pergunto se o anjo não tem poder de curar. Então, primeiro, a gente não pode dizer que toda manifestação mística é esotérica. Segundo, a gente não pode atribuir toda e qualquer manifestação mística a demônios, porque foi assim que os fariseus pecaram contra o Espírito Santo, blasfemando contra o Espírito Santo ao dizer que Jesus expulsava os demônios pelo príncipe dos demônios, ou seja, Beelzebul, quando na verdade Jesus mesmo vai dizer que o que ele fazia, ele realizava pelo poder do dedo de Deus, ou seja, pelo poder do Espírito Santo. E é por isso que Jesus foi ungido pelo Espírito Santo. Então, há um sério risco quando a gente começa a classificar manifestações espirituais como sendo de Deus ou sendo de demônios. Está chovendo um pouco aqui, aí vai ter um ruídozinho da chuva, mas você desconsidera, certo? Então, e ele vai dizer, às vezes eu me pergunto se um anjo não tem o poder de curar. A Bíblia responde, a própria Sagradas Escrituras vai responder, que os anjos têm poder sim de curar. Só que quando ele diz isso, ele está querendo associar algumas curas que acontecem na Igreja Católica como sendo ação de espíritos decaídos, ou seja, de demônios. Mas vejamos o que diz o Salmo 102, provavelmente na Bíblia Protestante é o 103, versículo 20. Vamos ver quem são os anjos e quais são as suas funções. Vai dizer assim, versículo 20 do Salmo 102. Bendizei o Senhor todos os seus anjos, valentes heróis que cumpris suas ordens, sempre dóceis à sua palavra. Bendizei o Senhor todos os seus exércitos, ministros que executais sua vontade. Bendizei o Senhor todas as suas obras e todos os lugares onde ele domina. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Então veja, os anjos são seres espirituais que estão a serviço de Deus. E para que eles estão a serviço de Deus? E para que Deus os criou? E para que Deus os ordena em funções, em missões? Carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Não são todos os anjos espíritos a serviço de Deus, que lhes confia missões para o bem daqueles que devem herdar a salvação? Então, os anjos são seres que o próprio Deus criou, espíritos que estão a serviço de Deus para a salvação do homem. Então, os anjos têm sim poder de cura, não por si mesmo, mas porque é dado por Deus.
tais missões, tais ações. Por exemplo, Herodes, né, no livro do Atos dos Apóstolos, vai falar de um Herodes que foi tocado por anjos e morreu comido por vermes. Né? A gente vê os anjos agindo nas Sagradas Escrituras o tempo todo. O anjo que lutou com Jacó, o anjo que provou, né, que fez a prova que Gideão pediu, né, o anjo que, os 3 anjos que se aproximaram de Abraão, o anjo que disse a Abraão que não sacrificasse o seu filho Isaque, os anjos que vieram servir a Jesus Cristo depois que foi tentado por Satanás no deserto, e assim sucessivamente. E em um livro que não tem na Bíblia protestante, que eles tiraram, é o livro de Tobias. Nesse livro de Tobias, todo o livro vai falar da missão de Tobias, que foi dada pelo seu pai Tobit, e que tem um companheiro de viagem, né, que é o arcanjo Rafael, ou seja, cura de Deus. Então, os anjos têm sim, doutor Nicodemos, poder de curar, mas não são os anjos que você está aí atribuindo essas manifestações espirituais que o Senhor chama de esotéricas, né, e que leva as pessoas para longe, e que o Senhor está querendo associar às curas que acontecem por intercessão dos santos. Veja o que ele vai dizer agora. Escute. Curas que são feitas em nome de santo, gente que invoca santo isso, santo aquilo, recebe uma cura, se torna idólatra e põe no jornal, agradeço a graça alcançada. Quem é que fez aquilo? Veja o que ele vai dizer. Cura feita em nome de santo. Invoca santo isso, santo aquilo. Recebe a cura, ele vai dizer, recebe a cura e coloca no jornal. Se torna idólatra e coloca no jornal para agradecer. Então, o doutor Nicodemos vai dizer que as curas que os membros da Igreja Católica associam aos santos de suas devoções não é cura realizada por Deus através da intercessão desses santos, mas são manifestações esotéricas, ou seja, são ações de espíritos decaídos. Veja a que ponto ele chega para falar das coisas de Deus, sem conseguir ter a certeza se é ou não é cura de Deus por meio da intercessão dos santos. No começo do vídeo eu disse, a blasfêmia contra o Espírito Santo está também nisto, em associar uma ação divina a uma ação demoníaca. Por exemplo, Jesus disse em São Marcos, capítulo 16, Evangelho segundo São Marcos, capítulo 16, versículo 17. Veja o que Jesus vai dizer. Estes milagres acompanharão os que creem, expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão serpentes e beberão algum veneno mortal. E se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Então veja, Jesus diz que as ações, os milagres que acompanharão os que creem são esses: curas, milagres, prodígios, ressurreição, né? Exorcismo, né? Expulsão de demônios. Estes são os milagres que acompanharão os que creem. Aí o doutor Nicodemos poderia dizer, não, mas isso é para quem está vivo. Um homem de Deus, uma mulher de Deus que esteja vivo, somente vivo. Meus amados irmãos,
Se você é alguém que crê na imortalidade da alma, e você crê que um bem-aventurado que morreu em Cristo Jesus, ao morrer, passa pelo juízo particular, e depois do juízo particular tem o seu destino definido eternamente, o céu ou o inferno, e para nós católicos, o estado de purgação, o purgatório, mas o destino final será sempre céu ou inferno. Se a pessoa morre em Cristo Jesus, no estado de graça, essa pessoa, nós católicos cremos que ela vai para o céu. Eu acredito também que o doutor Nicodemos não é mortalista, né? Ou acredita na mortalidade da alma. Eu acredito que ele acredita na imortalidade da alma. E a carta aos Hebreus vem falar para nós, veja, carta aos Hebreus no capítulo 12. Carta aos Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo... Carta aos Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 22. Veja o que é dito. Vós, ao contrário, vos aproximastes da montanha de Sião, da cidade do Deus vivo, da Jerusalém celeste. Então ele está falando que existe uma Jerusalém celeste, que é cidade do Deus vivo. Das miríades de anjos, ou seja, nesta Jerusalém celeste, nessa cidade do Deus vivo, existe miríades de anjos. Versículo 23, carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 23 agora. Da assembleia dos fiéis, dos primeiros escritos no livro dos céus, e de Deus, juiz universal, e das almas, veja, e das almas dos justos que chegaram à perfeição. Enfim, de Jesus, o mediador da nova aliança, e do sangue da aspersão, que fala com mais eloquência que o sangue de Abel. Então existe no céu, na Jerusalém do alto, na cidade santa, na cidade do Deus vivo, miríades de anjos que estão a serviço a serviço de Deus, para ajudar os eleitos de Deus a chegarem à salvação. Nessa cidade santa, nessa cidade alta, na cidade do Deus vivo, existe também uma assembleia festiva dos primeiros escritos no livro dos céus, ou seja, nos primeiros escritos do livro da vida, né? E de Deus, juiz universal. E também lá existe as almas dos justos que chegaram à perfeição, ou seja, as almas dos santos. Então, os santos, depois de mortos, não estão dormindo, não estão com suas almas também mortas, acompanhando o corpo, como falam aqueles que não acreditam na imortalidade da alma. Eles estão no céu, na cidade celeste, na cidade santa. Uma assembleia festiva dos primeiros que chegaram lá, das almas que tiveram seus nomes escritos no livro da vida, nas almas dos justos, ou seja, nos santos. Nos santos. As almas dos santos. E esses santos, mesmo depois de mortos, mesmo antes da ressurreição, podem sim fazer milagres. E por que eu digo que eles podem fazer milagres? Meus amados irmãos, veja que coisa extraordinária vai revelar para nós o livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 19, a partir do versículo 11. Veja o que vai ser dito para nós. Deus fazia milagres extraordinários por intermédio de Paulo, de modo que lenços, veja, por intermédio de Paulo ainda estava vivo, mas não somente por intermédio de Paulo. Veja, não é o santo que faz o milagre. O santo intercede pelo milagre junto a Jesus. Quem faz o milagre é Deus.
Então, Deus fazia e faz e continuará fazendo até a sua parousia, até o retorno de Cristo. Milagres extraordinários. Por intermédio de Paulo, um santo. Aí alguém pode dizer, não, mas ele estava vivo. De modo que lenços, olha aqui as relíquias de segundo grau. Relíquias de primeiro grau é parte do corpo. Como Paulo ainda estava vivo, aqui a gente vê as relíquias de segundo grau. Então, Deus fazendo milagres, não por um santo, por meio de um santo que estava morto, entre aspas, o seu corpo morto, mas a sua alma vivíssima, mas não somente pelos santos ele faz milagre, por meio dos santos. Ele faz milagre por meio daqueles objetos e utensílios que pertenciam aos santos. Veja o que é dito. De modo que lenços e outros panos que tinham tocado o corpo do apóstolo Paulo eram levados aos enfermos e afastavam-se deles as doenças e retiravam-se os espíritos malignos. Então veja que não somente Deus faz milagre por meio dos santos. Paulo estava vivo, mas os anjos, os santos estão vivos, vivíssimos. Né? Quem morre em Cristo está vivíssimo, não está morto. E não somente por ele, mas pelos seus objetos, pelos objetos que eles usavam. Veja o que diz o segundo livro dos Reis, capítulo 13, versículo 21. Segundo livro dos Reis, capítulo 13, versículo, vamos ler do versículo 20. Eliseu morreu e foi sepultado. Guerrilheiros moabitas faziam cada ano incursões na terra. Ora, aconteceu que um grupo de pessoas, estando a enterrar um homem, viu uma turma desses guerrilheiros e jogou o cadáver no túmulo de Eliseu. O morto, ao tocar os ossos, o esqueleto de Eliseu, ressuscitou, voltou à vida e pôs-se de pé. Então veja, se o esqueleto de um santo, aqui da antiga aliança, por meio desse esqueleto, Deus ressuscita uma pessoa, o que Deus não pode fazer por intermédio da sua intercessão? A pergunta que fica é essa. Então, nós precisamos compreender que Deus age por meio de quem Ele quer, quando Ele quer, na hora que quer e para fazer o que quer. Vamos escutar o que ele diz, concluindo a sua fala. O anjo, nós vimos aqui que o anjo tem poder de deixar uma pessoa muda. Se tem o poder de deixar uma pessoa muda, será que não pode destrancar também a boca? Então veja, ele vai dizer que o anjo tem o poder de deixar a pessoa muda. Será também que não tem o poder de destravar a boca? De tirar ali a mudez? De curar? Só que isso que ele está falando do anjo, ele não estava falando de um anjo enviado por Deus. Ele estava falando de um demônio que deixava uma pessoa muda, e quando Jesus fez o exorcismo, aquele demônio saiu daquela pessoa e aquela pessoa voltou a falar. Ou seja, ele usa as curas e os exorcismos de Jesus para mostrar que um anjo ou um demônio, que ali era um demônio, poderia também não somente colocar uma enfermidade, como também tirar uma enfermidade. E aí ele vai dizer que são essas manifestações, são esotéricas, são místicas e que têm afastado as pessoas de Deus. Mas não é isso, doutor Nicodemos. Não é isso. As curas dos santos são curas de santos. Não dos santos em si mesmo, mas de Deus por meio da intercessão dos santos. E nós podemos saber
e ter a certeza de que essas curas são de fato realizadas por intercessão de Nossa Senhora, de São Paulo, de São Pedro, de São Padre Pio, de Santo Irineu de Lyon, de Santo Policarpo de Esmirna e tantos e tantos e tantos e tantos santos, porque as pessoas que são curadas, na grande maioria das vezes, não é que isso seja uma regra absoluta, mas na grande maioria das vezes, essas pessoas mudam de vida, essas pessoas se convertem, essas pessoas às vezes nem mudam de vida, já são genuinamente pessoas convertidas e que servem a Jesus e observam, ou melhor, e recebem as graças que elas tanto invocam e pedem. Crer na intercessão dos santos, dos anjos também, é fácil. Basta ler as Sagradas Escrituras e perceber que elas estão lá, genuinamente, numa ortodoxia que pertence à Igreja Católica. Deus abençoe você. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E não tenha medo de pedir a intercessão dos santos e também dos anjos. Porque Jesus vai dizer que ninguém escandalize uma daquelas crianças que ele apresentava aos seus apóstolos. Porque os anjos delas intercedem, ou melhor, vigiam por ela diante da face de Deus. O livro do Apocalipse vai falar que os anjos recolhem as nossas orações e levam até Deus como incenso de suave odor em suas narinas. Então, não tenha medo de pedir a intercessão dos anjos e dos santos. Amém, amém e amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.